Fala pessoal, estamos de volta com as resenhas da Malheiros TV e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui. Eu quero começar com uma pergunta. Você conhece as principais formas de governo do mundo? Você sabe qual é a diferença entre presidencialismo, parlamentarismo, monarquia constitucional? Então espera a Tainá rodar a vinheta que a gente vai esmiuçar esses conceitos. Manda! Vamos lá. De uma forma ou de outra, para um grupo de pessoas viverem em comunidade, elas precisam entender como organizar as coisas, quem manda e como manda. Entre os grandes pensadores, aquele que criou o modelo mais usado de organização dos poderes foi Montesquieu. E esse modelo primário é o que o Brasil segue, ou deveria seguir, né? Em tese. O poder é dividido em três: o executivo, o legislativo e o judiciário, justamente para evitar que alguém tente dominar todo o poder do país. Mas qual é a função de cada um? O executivo é o poder que administra o país, que toma as decisões, que coloca em prática as regras que já foram decididas, no caso, as leis. Em resumo, é aquele que executa as tarefas e está centrado na figura do presidente e naqueles que ele vai escolher como ministros. O legislativo, que é chamado de Congresso, é esse grupo feito de deputados e senadores, aqueles que na prática criam e aprovam as leis de um país. Vale muito lembrar que isso aqui é um resumo, tá, gente? Existem outros detalhes do funcionamento do país que são importantes para conhecer também. Por exemplo, o presidente, mesmo não sendo do legislativo, ele pode criar regras sim. São chamadas de medidas provisórias, que a gente tanto ouve falar aí. Mas essas regras, elas vão precisar da aprovação do Congresso. Assim funciona a ideia dos poderes se equilibrarem. Um cria, o outro aprova, às vezes desaprova. E nesse contexto aqui aparece a necessidade de fazer política. Os poderes precisam conversar para entender se tem apoio em algum projeto, explicar a importância de alguma mudança e assim vai. O problema é que muitas vezes essa discussão sobre apoio abriu caminho para esquemas de corrupção e a gente precisa ficar de olho, né? Estamos de olho. Falando em ficar de olho, temos o terceiro poder. O poder judiciário, composto pelo corpo legal do governo, os juízes, aqueles que vão julgar os processos, as acusações. Dentro desse poder, o principal órgão é o STF, o Supremo Tribunal Federal, que a gente tanto ouve falar. É o Supremo que tem a palavra final sobre os processos judiciários. E ainda tem o Ministério Público, que funciona numa espécie de poder paralelo, que tem como função tomar conta desses três poderes. Mas um dia a gente vai fazer um vídeo só sobre o Ministério Público. Bom, voltando ao judiciário. É muito importante ver também que dos três poderes, o judiciário é o único que a população não escolhe através de votação. É uma indicação do presidente quando rola uma disputa dentro das 11 vagas, é claro. Maneiro, né? Bom, fizemos um resumo desses três poderes, mas nem todos os países funcionam dessa maneira. E eu acho que tem um ponto aqui que a gente precisa entender para poder comparar o Brasil com outros países. Alguns vão ser presidencialistas, outros semipresidencialistas e ainda tem os parlamentaristas. É muita coisa, mas a gente vai trazer alguns aqui, os mais importantes. Antes de entender cada um, a gente precisa diferenciar uma coisa. Na maioria dos governos do mundo, nós temos o chefe de Estado, uma figura que serve de símbolo do país. Ele é o representante em eventos internacionais, negocia com outros países, pode até chefiar as Forças Armadas em alguns casos. E o chefe de governo é o cara que vai governar o dia a dia interno do país, negociar com o Congresso, entender qual é a melhor maneira de administrar o país. Aí você vai falar, Malheiros, eu nunca ouvi falar disso, que negócio é esse? O presidente é presidente, como assim? Bom, isso é porque aqui no Brasil, o nosso presidente acumula duas funções. Ele é o chefe de Estado e ele é o chefe de governo também. O modelo americano também segue o mesmo princípio, mas eles são federalistas, o que significa que os estados têm mais autonomia para criar suas próprias leis, suas próprias regras. Essa diferença dos poderes começa a ficar mais clara no semipresidencialismo. Nesse modelo, a gente elege o presidente pelo voto, assim como é hoje, e ele vai ser o nosso chefe de Estado e ainda vai decidir quem que vai chefiar o governo, quem vai ser o chamado primeiro-ministro, é quem na prática vai governar, vai fazer a ponte com o Congresso, enfim, administrar o país. Muita gente defende esse modelo por dar paz ao presidente, que permite que ele resolva outros assuntos e deixe muitas das decisões e negociações internas com o primeiro-ministro. Esse modelo é usado na França, na Rússia, em Portugal, onde mais? Enfim, alguns países muito importantes seguem essa lógica. Outro modelo muito importante é o parlamentarismo, que tem essa divisão mais maneira ainda, mais acentuada. Porque em muitos casos, a figura do presidente, se for no caso de uma república, ou a figura do rei e da rainha, se for no caso de uma monarquia, é quase figurativa. Na prática,
O poder está mesmo com o primeiro-ministro, que nesse modelo não é escolhido pelo presidente, como no anterior, que a gente já comentou. Ele é decidido pelo Congresso e é geralmente dado para o partido que tem mais força. O presidente ou rei podem até indicar alguém, mas esse alguém precisa ter força no Congresso, senão nada feito. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a gente pode citar a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, o Canadá. Esses assuntos políticos são muito importantes para a gente entender como a vida política está. Mas eu quero aproveitar esse momento para avisar uma coisa. A gente não pretendia falar de todos os sistemas possíveis, senão o vídeo ia ficar muito longo, ia durar horas. Mas pode ser que alguém se inspire e busque conhecer um pouquinho mais. Isso deveria ser um conhecimento de todo mundo. Por isso a gente está aqui tentando colaborar. Mais um grande abraço, não perca os próximos vídeos nesse mesmo canal e até a próxima resenha aqui na Malheiros TV.